Boa noite, irmãos. Nós teremos aí mais um tempo de estudos hoje. Hoje nessa quarta aula sobre os atributos de Deus, nós vamos falar sobre a eternidade e o amor de Deus. Então aí nós já conversamos sobre diversos temas e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a eternidade e o amor de Deus. Interessante destacar, que a gente fala de eternidade hoje porque na última aula o Eduardo falou sobre, dentre outras coisas, sobre a imutabilidade de Deus, E são dois temas interligados, A gente pode dizer, na realidade, que a eternidade de Deus é a que dá o tom para os atributos incomunicáveis do Senhor, Os atributos incomunicáveis da Trindade, certo? Dentre os quais aí a gente pode dizer que a imutabilidade é um deles, a onisciência, a onipotência. A eternidade de Deus dá o tom para esses atributos, tá? Por que a gente pode dizer que a eternidade de Deus dá o tom? Porque Deus é tudo isso, porque Ele é eterno, no fim das contas é isso. Mas a gente vai entender um pouquinho melhor esse assunto aí. Vamos começar definindo a eternidade. Mais uma vez eu estou usando aí, só para os irmãos saberem, os dois livros que eu estou usando como base são, se os irmãos quiserem se aprofundar um pouco mais, são as Teologias Sistemáticas de Wayne Grudem e de Miller J. Erickson. São duas teologias sistemáticas bastante completas e a gente deu uma resumida aqui para a gente conseguir entender um pouquinho melhor esses assuntos aí importantes. Então vamos lá. Sobre a eternidade de Deus. A definição que o Grudem coloca, eu achei uma das mais simples da gente entender, é a seguinte: Deus não tem princípio nem fim, nem sucessão de momentos no seu próprio ser, e percebe todo o tempo com igual realismo. Ele, porém, percebe os acontecimentos no tempo e age no tempo. Vamos lá, o que é importante, o que a gente abstrai dessa, o que a gente pode extrair dessa definição? Primeiro, a ideia principal sobre a eternidade é essa ideia de sucessão de momentos, certo? Porque sucessão de momentos é o que caracteriza o tempo, certo? Então, por exemplo, hoje pela manhã eu acordei, eu tomei banho, depois eu tomei um café rápido com a minha família. Em seguida eu fui ao trabalho. Aí eu trabalhei até meio-dia eu parei para almoçar, eu terminei de almoçar 1 e assim vai. São sucessões de momentos que caracterizam o tempo, certo? Então, por eu ser um ser humano e estar sujeito ao tempo, eu vivo debaixo dessa sucessão de momentos. Então, eu tenho um momento que eu acordo, logo em seguida um seguinte momento, e isso é que caracteriza o meu tempo, certo? A questão é que Deus não tem sucessão de momentos. Isso é interessante, é isso que é a eternidade, certo? A gente normalmente pensa em eternidade em termos errados, porque a gente pensa em eternidade em termos de uma existência infinita, mas na realidade a eternidade é muito mais do que isso. A eternidade é não estar sujeito ao tempo, é estar acima do tempo. Isso não quer dizer, porém, que Deus não percebe o tempo, mas Ele percebe o tempo. A questão é que Ele percebe passado, presente e futuro como se fosse uma página em branco na frente dele. Ele não é que nem nós estamos sujeitos ao tempo, nós estamos debaixo da temporalidade. Somos seres limitados pelo tempo. Isso não quer dizer, pelo fato de Deus não ser limitado ao tempo, não quer dizer que Ele não age no tempo. Ele age no tempo até porque Ele se relaciona conosco dentro do tempo, mas Ele não está sujeito, Ele não está debaixo da ação do tempo. Vamos lá, Deus é eterno no seu próprio ser. Vamos ver aqui os versículos. Salmo 92 é um dos salmos mais conhecidos e explícitos a respeito do tema, É um dos textos mais conhecidos e explícitos a respeito do tema. Deixa eu abrir aqui para a gente ler. Salmo 90,
2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade tu és Deus. Então, o salmista aqui é um salmo de Moisés, né? Moisés, então, coloca pra gente que o Senhor de fato não está sujeito ao tempo. Na verdade, ele é antes do tempo, ele é antes que qualquer coisa existisse, antes que o mundo existisse, antes que a matéria existisse. Deus é Deus, ele é eterno, ele então não está sujeito à criação, certo? Alguns outros textos nos dizem que Deus sempre é. Apocalipse 1:8, um dos textos mais conhecidos, né? Eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor. Sou aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, Deus sempre é. Essa ideia de Alfa e Ômega, né, a primeira e a última letra do alfabeto grego, é a ideia de completude, ou seja, Deus é de fato o começo e o fim. Como se ele falasse, eu sou o A e eu sou o Z, né? Eu sou tudo, eu sou infinito, eu sou, aliás, mais do que infinito, né? Eu sou eterno. Vamos ver o que nos diz Efésios 3:21. Outro texto, na verdade, do mesmo sentido, né? Vamos ler o 20, né? Paulo, terminando um trecho de Efésios, diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então ele está dizendo que todas as gerações, através de Cristo, glorificarão o Pai, e aí ele coloca na realidade essa ideia de todas as gerações, é um tempo muito grande, né? E aí ele diz que no fim das contas essa glorificação a Deus vai ser para todos sempre. Então Deus sempre é. Se ele pode ser glorificado sempre, então é porque ele sempre existe, ele sempre é. João 8,58 nos dá a ideia de que Deus tem existência contínua. Quer ver? Na verdade, vamos ler primeiro Êxodo 3,14 para a gente entender um pouquinho o tom. Um texto conhecido, né? Como Deus se apresenta para Moisés. Moisés, então, o contextinho de Êxodo aqui, só para a gente relembrar. Moisés tinha que falar então com o povo de Israel, que ia enviado por Deus, certo? Para tirar o povo de Israel do Egito. E aí Moisés é acostumado com aquela ideia de um nome de Deus, né? Que Deus tem que ter um nome. Ele pergunta para o Senhor: Senhor, quando eu for falar com o povo e o povo me perguntar qual o nome do Deus que enviou, o que eu falo? E aí Deus fala então para ele: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. É interessante a forma como Deus se apresenta e diz muito sobre quem o Senhor é. Ele diz que o nome dele, ou seja, assim, a forma como Moisés deveria se referir a ele era: eu sou. Ele usa um verbo no presente que indica a continuidade da sua existência. Não é que eu era, não é que eu serei ou eu sempre serei, mais do que isso, eu sou. Eu sempre sou. Essa é a ideia que Deus está falando. A minha existência é contínua e é acima da realidade. No passado, no presente, no nosso passado, no nosso presente, no nosso futuro, Deus permanece sendo o eu sou. Ele permanece sendo tendo a sua existência totalmente independente do tempo. A sua existência é completamente independente da nossa realidade. João 8,58, na realidade, a gente tem essa mesma construção, né? E aí é fantástico, porque lá no Antigo Testamento a gente tem um pai dizendo para Moisés, né, falando: ó, eu sou, me enviou. E aqui em João 8,58 a gente tem, vamos ler o 57, né? Porque Jesus tinha disso, enfim, tinha se colocado acima de Abraão para os mestres da lei, e aí os judeus perguntaram: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Né? E aí você percebe a questão que está sendo colocada aqui é uma questão temporal. Depois os irmãos leem João 8 com calma, os irmãos podem ver o contexto em que tudo isso está acontecendo.
Jesus diz que quem guardar a sua palavra vai viver eternamente. E aí os judeus questionam, né? Falam, mas calma aí, Abraão morreu, então você está falando aí besteira. Se Abraão, que é o nosso pai, morreu, porque como é que quem guarda a sua palavra aí vai viver eternamente? E aí Jesus responde o seguinte: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu, e regozijou-se. Os judeus ficaram revoltados, porque eles falaram, como assim você não tem 50 anos, Jesus? Você não tem 50 anos e você está dizendo que você conheceu Abraão, né? Que loucura que é essa? E aí Jesus se apresenta como Deus, e mais do que isso, Jesus se apresenta como Deus eterno, de existência contínua, porque Jesus diz o seguinte em João 8,58, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E aí a gente entende por que os judeus logo em seguida pegam pedras para atirar em Jesus, porque quando Jesus diz isso, Jesus está falando que ele se apresenta com o mesmo nome lá que o pai tinha se apresentado no Antigo Testamento para Moisés. Então o pai tinha dito para Moisés, olha Moisés, quando você for falar com o povo, você apresenta como eu sou. Jesus diz o seguinte para os judeus, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus se apresenta como Deus, e ao mesmo tempo em que se apresenta como Deus, ele se apresenta como um Deus eterno. Ele reafirma a sua eternidade como uma pessoa da Trindade. E aí os judeus ficam revoltados com isso e querem matar Jesus. Mas a verdade é que Deus tem existência contínua, e aí lembra que a gente falou naquela aula, né? Sobre a unicidade e simplicidade de Deus, tudo que se aplica a uma pessoa da Trindade se aplica a todas. Não é só o Pai que tem existência contínua, tá, irmãos? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo são eternos, certo? Deus Pai, Filho e Espírito Santo são o único Deus eterno. E a eternidade de Deus, ela se aplica também a Cristo Jesus. Por fim, a gente também pode ver que Deus, ele é eterno no seu próprio ser, e por que a gente pode afirmar isso? Porque ele criou todas as coisas. Tive em Gênesis 1, enfim, outros textos que Deus criou todas as coisas. Dentre todas as coisas que ele criou o próprio tempo, né? A sucessão de momentos a que a gente está sujeito dentro dessa realidade universo que a gente conhece, por sermos criatura do Senhor, essa sucessão de momentos ela foi criada por Deus ali em Gênesis 1. Porque ele criou o dia, ele criou a noite, ele criou o sol, ele criou a lua, ele criou momentos sucessivos e sujeitou os homens a viverem dentro destes momentos. E por ele ser capaz de criar esses momentos, então ele estava acima, porque ele existia antes mesmo do tempo ter sido criado, né? E aí é importante a gente entender que eternidade é diferente de existência perpétua. E isso é uma diferença crucial entre Deus e a criatura. Porque nós somos criaturas. E como crentes em Jesus, acreditamos que viveremos eternamente. Então teremos existência perpétua, certo? Pelo menos existência daqui para frente infinita. Mas tivemos um começo. E estamos sujeitos ao tempo. Mesmo na eternidade estaremos sujeitos ao tempo. A Bíblia diz que no céu haverá a árvore que dará cada mês o seu fruto. Ou seja, uma árvore que em sucessivos momentos dará frutos diferentes. Ao longo da eternidade nós também viveremos em momentos sucessivos, um momento após o outro. Isso indica que estaremos sujeitos ao tempo. A um tempo sem fim, porém um tempo. Mas Deus não está sujeito ao tempo. Deus não pode ser surpreendido de forma alguma, porque é como se ele olhasse, sabe quando você olha uma folha de papel, sei lá, você faz um desenho de vários momentos, só que você faz numa folha de papel, e aí você olha aquela folha, você está vendo tudo que está acontecendo ali claramente, certo? Ainda assim, isso não quer dizer que o desenho não foi feito em momentos diferentes, certo? Você desenhou primeiro uma coisa, depois a outra, mas quando você olha a folha, você vê a folha de uma forma completa. Na realidade é como Deus enxerga a história, é como Deus enxerga o tempo. Para ele, o tempo é sempre presente, ele sempre olha e ele vê o que é hoje, o que é amanhã, o que foi ontem, como se fosse um único plano.
Essa é a diferença entre Deus e criatura. Deus é eterno. Assim, a gente pode dizer que é uma das diferenças essenciais, né, entre Deus e a criatura. Deus é eterno. Por ser eterno, ele é soberano. Por ser eterno, ele é onisciente. Por ser eterno, ele é onipotente. E todas aquelas outras diferenças cruciais, né, que a gente vê entre Deus e a criatura. É um pouco arriscado dizer isso, mas com certeza a eternidade, se não é a maior das diferenças, com certeza a eternidade, se não é a maior das diferenças, é uma das maiores diferenças, né? E aí a gente continua falando daquilo que a gente falou no slide anterior. Deus percebe o tempo como um plano. Deus enxerga todos os tempos com igual realismo. Mais uma vez a gente pode ver isso no Salmo 90. Salmo 90, versículo 4 diz o seguinte: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Então, Deus enxerga 1000 anos ou um dia da mesma forma. Quais são as implicações desse texto? Deus vê e conhece todos os eventos passados, presentes e futuros com igual realismo. O que isso significa? Para ele não tem diferença entre passado, presente e futuro. Não que ele não entenda a diferença de uma maneira intelectual, enfim, não que ele não saiba o que é o tempo e não se relacione conosco, que não haja no tempo. Ele age no tempo, mas ele tem uma relação com o tempo que é essencialmente diferente da relação que nós temos. Certo? Por quê? Porque ele é criador do tempo. Ele não está sujeito ao tempo. É isso que faz ele eterno. Foi ele que criou o tempo. Nós estamos sujeitos ao tempo que o nosso Senhor criou. E a relação dele com o tempo é em essência diferente da nossa relação com o tempo. Gruden escreve o seguinte, eu vou citar aqui para os irmãos. Podemos dizer o seguinte: do ponto de vista de Deus, qualquer período extremamente longo de tempo é como se tivesse acabado de acontecer. E qualquer período muito curto de tempo, um dia, por exemplo, para Deus parece durar para sempre. Jamais deixa de ser presente na sua consciência. Então, para Deus, sejam 1000 anos, seja um dia, seja um passado longínquo ou um futuro muito distante, para ele é sempre presente. Certo? Ainda assim, irmãos, Deus age no tempo. Por exemplo, um dos grandes exemplos que nós temos disso é profecias. As profecias, em geral, são exemplos de como Deus age no tempo. Vamos ver Isaías 45:11. Isaías 45:11 nos diz o seguinte: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordem aos meus filhos acerca das obras minhas? Eu fiz a terra e criei nela o homem, as minhas mãos estenderam os céus e todos os seus exércitos, dei as minhas ordens. E aí o Senhor começa a falar. Ou seja, por que o Senhor não erra as profecias, digamos assim, né? Enfim, a afirmação absurda até. Mas por que o Senhor não erra profecias? Porque na realidade ele enxerga o tempo como um plano, e o tempo é planejado por ele. A história está nas mãos dele e ele fala no nosso presente o que acontecerá no nosso futuro, porém não existe para ele não existe uma relação de passado, presente e futuro, entende? Mas ele age no tempo. A Gálatas 4, por exemplo, nos diz que na plenitude dos tempos Cristo veio ao mundo. Ou seja, Deus agiu no tempo, Deus age no tempo e no espaço, e ele envia Cristo na plenitude dos tempos para salvar o homem. Então, Deus, mesmo sendo eterno, por se relacionar conosco, ele tem que agir no tempo. Porque nós não conseguimos ter algum tipo de relacionamento fora dessa sujeição ao tempo, né? E aí temos alguns exemplos de doutrinas influenciadas pela eternidade de Deus. Uma delas é a infinitude, a própria imutabilidade. Ou seja, se Deus é eterno, não há variação na sua existência. Por quê? Porque o tempo não pode influenciar a existência do Senhor. O tempo não muda Deus. Né? Sabe aquela história? Tudo muda com o tempo. Deus não. Por quê? Porque ele nem está sujeito ao tempo. Né? Outra coisa é a onisciência, né? Como a gente está falando da questão da profecia. Não há ordem temporal na vontade de Deus. Então, desde a eternidade, ele deliberou o que ele está fazendo agora.
Então o que acontece agora, o que ele está fazendo agora é algo que ele já havia decidido na eternidade. Eu não diria, assim, é que a gente não consegue se pronunciar sem falar de tempo, né? A gente não consegue se expressar, aliás, sem falar de tempo. Mas eu ia falar que ele deliberou antes. Na realidade, ele não deliberou antes, porque ele não está sujeito ao tempo, mais uma vez. Entende? Ele delibera em sua eternidade, ele age em sua eternidade, e aí as ações dele se mostram a nós dentro do tempo. Agora vamos falar rapidinho sobre amor. Amor é dizer que Deus tem um amor como dizer que Deus tem um amor como atributo é dizer que ele se doa eternamente aos outros. Mais uma definição aí do Gruden, tá bom? O Erickson coloca uma definição bem semelhante, que ele eternamente, enfim, eternamente ele é benevolente eternamente para com os seus filhos. Eternamente benevolente para com seus filhos. O amor sempre esteve presente na Trindade. Jesus ama o Pai. João 14,31 nos afirma isso. Por que é importante a gente entender isso, irmãos? Porque quando a gente fala em amor como atributo de Deus, muitas vezes a gente tem uma visão errada de que o amor de Deus é direcionado apenas a nós, e na realidade não é isso, certo? O amor de Deus sempre esteve presente na Trindade. Jesus ama o Pai ama o Filho. Presumivelmente nós sabemos que o Espírito também é caracterizado por esse amor, porque ele está em posição de igualdade nesse relacionamento com o Pai e com o Filho, certo? Então, João 14,31 diz o seguinte: contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Tá? Então, Jesus afirma categoricamente que ele ama o Pai. Vamos ver João 3,35. Vou ler mais um texto aí. Tem outras referências que os irmãos podem olhar com calma também. Só dá um pause aí no vídeo e ler as outras referências, né? Vamos lá, João 3,35. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos, certo? Então, o Pai ama o Filho. Tem uma característica interessante que alguns teólogos eles vão dividir aí o amor de Deus em 4 características, né? O amor de Deus ele é benevolente, é gracioso, é misericordioso e é persistente. Agora a gente vai dar uma olhadinha em cada uma dessas características, tá bom? O amor de Deus. Vamos falar sobre a benevolência. A benevolência, então, é a preocupação de Deus pelo bem-estar de seus filhos. A preocupação máxima se caracteriza justamente, aliás, ela é a preocupação máxima, a benevolência máxima do Senhor é caracterizada justamente no evento da redenção, né? Ou seja, Cristo vem ao mundo porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a expressão máxima do amor de Deus. Essa é a expressão máxima da benevolência de Deus para com a humanidade. Então, a benevolência de Deus é a preocupação de Deus pelo bem-estar dos seus, certo? Ele enviou Cristo ao mundo para os seus. Os seus então creem, os seus então têm bem-estar, eles têm a vida eterna. E essa vida eterna, ela é altruísta, né? Essa benevolência mostra, então, o altruísmo de Deus. Vamos ler aqui, tem um texto bastante longo aí, mas eu vou selecionar aqui alguns versículos para a gente ler. João 15:11 diz o seguinte, vamos ler do 9 a 11, né? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Certo? Então, o amor de Deus direcionado a nós é para que nós tenhamos uma grande alegria, uma alegria completa. Certo? O versículo 13, João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Certo? Aí o 14. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer.
Então, Jesus vai mostrando o altruísmo de Deus no evento da redenção. Ele fala que ninguém tem maior amor do que esse, de dar a vida pelos seus amigos, ou seja, de dar a vida para que seus amigos tenham bem-estar, tenham vida eterna, ou seja, benevolência. E ele fala, vocês não me escolheram, na realidade eu que escolhi vocês, vocês não tinham absolutamente nada para me oferecer. E eu dei minha vida por vocês, ou seja, eu fui benevolente. E aí a gente tem então essa característica, né? Benevolência é a preocupação de Deus pelo bem-estar e ela é acompanhada desse altruísmo. Depois a gente fala de graça, né? O que é graça? Deus não age de acordo com nossos méritos, mas sim de acordo com nossa necessidade. O trato de Deus para conosco é baseado em sua bondade, em sua generosidade. A gente tem textos aí clássicos que vão falar de graça, principalmente em Efésios, né? Mas vamos ler o texto de Êxodo. Por que vamos ler o texto de Êxodo aí, principalmente? Porque normalmente quando a gente fala de graça, a gente vai para o Novo Testamento como se o Deus do Novo Testamento fosse gracioso e do Antigo não. Mas no Antigo Testamento existia muita graça, sim. E o Deus do Antigo, o nosso Senhor, conforme se revela no Antigo Testamento, também é um Deus gracioso, né? E passando, Êxodo 34:6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Aí o texto continua dizendo quanto Deus é misericordioso, gracioso, longânimo. Enfim, Deus é gracioso. Ele se relaciona com o homem baseado em sua bondade e generosidade. Deus também é misericordioso, ou seja, ele tem uma compaixão bondosa e amável pelos seus filhos necessitados e miseráveis. Se quando a gente está falando de graça, a gente via um ser humano, Deus enxerga o ser humano como totalmente pecador e por isso age não baseado nos méritos do homem, mas na graça dele. Quando a gente fala de misericórdia, a gente vê Deus olhando os homens como necessitados e miseráveis. Então a misericórdia, no fim das contas, está relacionada à empatia de Deus pelos sofrimentos do seu povo, levando a agir em prol do seu povo, né? Nós temos uma série de referências, os irmãos podem ler também, só dá um pause no vídeo e ler rapidinho, tá bom? Ou melhor, né, dar um pause no vídeo e ler com calma, que nós vamos ter bastante tempo. Mas a ideia de misericórdia é isso, Deus tem empatia da nossa necessidade, Deus tem empatia da nossa condição miserável. Por fim, o amor de Deus se caracteriza pela persistência. Nós podemos entender a persistência do amor de Deus como uma demora do Senhor em se irar. Vamos ler lá Salmo 86, 15. Salmo 86, 15 nos diz o seguinte: Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. É um Deus compassivo, ou seja, é um Deus que não se ira com rapidez, é um Deus que demora a se irar, né? Concluindo, irmãos, se Deus é eterno, então ele é totalmente confiável, certo? São algumas coisas que a gente precisa crer. Se Deus é eterno, então ele de fato não muda, sua palavra de fato é verdade, tá? A gente precisa, por exemplo, colocar algumas coisas em perspectiva. A gente está num momento da história muito ruim. A gente está num momento da história que parece que as coisas estão virando de ponta cabeça. Em algum momento parece até que Deus perdeu o controle. Mas na realidade nós estamos falando de um Deus eterno. E esse momento da história para ele está numa folha de papel branco, numa folha de papel lá, aliás, para ele é presente, tanto quanto qualquer outro momento da história. Nós olhamos a história em momentos e por isso não percebemos, às vezes, o agir de Deus ao longo da história. Mas por ele ser eterno, nós entendemos que ele é soberano, nós entendemos que ele é confiável, nós entendemos que o que ele fala é verdade. Então se ele diz que de fato está cuidando da gente, é porque ele realmente está cuidando da gente. Nós precisamos confiar na eternidade do nosso Senhor. Ele é o Criador, ele não está sujeito ao tempo como nós estamos, e por estarmos sujeitos ao tempo, nos desesperamos com uns com medo de morrer, outros com medo de ficar desempregado, outros, com tantos medos, tantas ansiedades, mas no fim das contas nós servimos a um Deus que é eterno. E outra
outra conclusão aí, outra aplicação interessante que nós podemos colocar na nossa conclusão é que o amor de Deus é um atributo comunicável. Então, esse amor de Deus deve caracterizar a vida do crente, né? Jesus diz, né, está registrado em João, se vocês, todos vão conhecer que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O amor de Deus, né, aquele que odeia o seu irmão e diz que me ama é mentiroso, certo? Como você pode amar a Deus a quem não vê e odiar o seu irmão a quem você está vendo, certo? Então, assim, o amor de Deus é um atributo comunicável, diferente da eternidade. A eternidade é um atributo incomunicável, mas o amor de Deus é um atributo comunicável. E os atributos comunicáveis de Deus devem caracterizar a nossa vida, certo? Inclusive nosso amor deve ser dirigido até mesmo aos nossos inimigos, quem dirá aos nossos irmãos, amigos. Não podemos esquecer disso, irmãos. O amor de Deus é uma ordem para nós, tá? Enfim, nós vamos terminando aqui a nossa quarta aula da série, os atributos de Deus. Espero que tenha sido proveitoso. Nós sabemos aí que nós temos aí algumas limitações por estarmos longe, por algumas dificuldades técnicas também, mas nós, com a graça do Senhor, aí nós podemos aprender um pouquinho mais sobre Ele. Lembrar da eternidade dele, nós servimos um Deus eterno, nós servimos um Deus todo amoroso, um Deus eternamente amoroso, né? E é por isso que nós podemos confiar nele e ficar tranquilos. O amor dele é infinito e o amor dele é eterno. E é esse Deus que nós servimos, e é esse Deus que se doa em nosso favor e que nos ama de uma maneira infinita e eterna. Vamos orar para encerrar essa aula, irmãos. Pai, muito obrigado por este dia, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, obrigado porque até essa noite o Senhor tem nos sustentado. Pedimos, Pai, que o Senhor, diante de tantos problemas no mundo, de tanto caos, pedimos que o Senhor nos ajude a confiar no seu amor eterno, confiar na sua misericórdia, na sua benevolência, na sua longanimidade, Pai, e de fato viver sem ansiedade por causa disso. Também pedimos para que o Senhor coloque amor em nossos corações, em nossas vidas, para que a gente realmente comunique o amor que o Senhor tem por nós. Que as nossas vidas sejam marcadas por esse amor, e esse amor seja um testemunho firme diante de um mundo tão hostil, Pai. Um testemunho firme da Tua graça e da Tua misericórdia. Em nome de Jesus que nós oramos, amém.